Boa tarde a todos, meu nome é Ricardo Antoniazzi, sou advogado brasileiro, português e advogado italiano habilitado, avvocato italiano. Gostaria aqui, em nome do nosso escritório Advocacia Antoniazzi, nossa equipe, nossos colaboradores que estão no Brasil, Portugal, Itália, em nome de todos, fazer um pronunciamento, primeiramente uma nota de repúdio ao decreto 36 de 28 de março de 2025 e também uma nota esclarecedora para toda a comunidade italiana em geral que quer saber mais sobre o tema, que está apreensiva, que está com medo, muitas dúvidas, enfim. Espero de forma breve e objetiva esclarecer a quem tem dúvidas sobre o assunto, como proceder, enfim. Vamos lá. Primeiramente, é um momento muito difícil, um pouco tenso, todo mundo aí com emoção à flor da pele, que pegou todos os escritórios de surpresa, ninguém sabia desse decreto, mas não surpreende, dificuldades sempre houveram. Vamos lá, o direito de cidadania italiana, ele é previsto. Vamos contar um pouco da história. Começou-se a falar de nacionalidade italiana a partir do Código Civil italiano de 1865. Tá? Previu a primeira situação falando da nacionalidade. Depois disso, passou a ser regulamentado pela Lei de Nacionalidade, Lei de 1912, que discorreu melhor sobre o assunto, de forma mais detalhada. Até então a Itália era um reinado. Após a Segunda Guerra, em 1948, quando a Itália se constituiu em uma república, na Constituição Italiana de 48, passou-se a proteger mais o direito fundamental à nacionalidade. Dos artigos 1º a 3º da Constituição Italiana, onde trata dos direitos fundamentais, está previsto inclusive o direito à nacionalidade, como é direito fundamental à cultura, à saúde, à educação, enfim. E depois disso, inclusive preveu a igualdade de direito entre mulher e homem, né? A igualdade de direitos civis, porque a mulher, antes de 1948, nem sequer votava, né? Ou transmitia a sua cidadania aos seus descendentes. Então foi um grande marco aí a Constituição de 48. Inclusive a Itália é uma república mais jovem que o Brasil. Depois disso veio a atual lei que nos baseamos para requerer a cidadania italiana, que é a Lei 91 de 1992, que diz que é italiano aquele que tem um ascendente italiano nascido na Itália. Só provar a sua existência, não tem limite de geração. Pode ser um avô, um bisavô, um trisavô, não importa. Comprovou-se a origem sanguínea, você é italiano. Você não está requerendo a cidadania italiana, você é italiano. Você está requerendo o reconhecimento desse status, está documentando isso. Tá? Basicamente existem ainda, né, 3 formas de se requerer isso. Junto ao consulado, que é o órgão italiano que representa a Itália no Brasil, onde enfrentamos longas filas para obter esse reconhecimento. Via judicial, por quê? Principalmente contestando esse tempo de fila, que é uma negação do direito, até o que os juízes italianos dizem, esperar 10, 13 anos para ter um reconhecimento é uma negação do direito, ou também fazendo diretamente na Itália, desde que tenha uma residência legal na Itália. É direito do descendente italiano que mora legalmente na Itália também requerer o seu reconhecimento junto ao prefeito da cidade onde ele mora. Resumidamente, sendo bem objetivo, para a gente falar mais da questão desse decreto. Então, são esses os caminhos que a gente tem para prosseguir com o pedido. E também, justo falar que nunca foi fácil, sempre foi um processo longo, burocrático, custoso, lento, cheio de dificuldades. Quem nunca foi, quem já foi ao consulado nunca foi maltratado, mal atendido, ou e-mails que não respondem. Então, sempre já teve um mau atendimento por parte dos consulados. Por exemplo, na via judicial, também as dificuldades. Por exemplo, agora, juiz de Bolonha questionando a linha de descendência sem limite de gerações, isso antes desse decreto.
Também teve a questão da grande naturalização, uns anos atrás, que paralisou tudo, que deixou todo mundo com medo, uma tese absurda, mas depois a gente vai falar mais aprofundado disso, esse vídeo não é para isso. Então sempre tiveram dificuldades. E veio, por fim, esse decreto, da noite para o dia, de forma sorrateira, covarde, criminosa, tentar retirar o direito que nós temos por sangue. Direito esse que em 2009 a Corte de Cassação italiana já declarou que é imprescritível e permanente, quando justamente decidiu sobre o direito de igualdade da mulher transmitir a cidadania italiana, independente dela ter nascido antes de 48 ou não. O direito é igual e é imprescritível e permanente, repito. Isso não é eu que estou dizendo, é a Corte de Cassação italiana. Isso na primeira oportunidade em 2009. E também teve outras oportunidades, como nessa questão da grande naturalização, em sentenças em 2022, que reiterou que esse direito é imprescritível e permanente. Então, estão querendo mudar numa canetada um direito fundamental à sua cidadania italiana. Você é italiano porque você tem o sangue italiano. Vamos lá. Então, vamos falar sobre esse decreto em si. O decreto-lei, ele, a grosso modo, é uma medida provisória. É um ato urgente, para medidas urgentes. Ele é criado para isso. O governo pode abusar desse ato e querer fazer o que ele quer por conta dessa medida, usando-se dessa medida. Não pode. Então já começa errado. Decreto-lei não é para isso. Decreto-lei tem uma finalidade de urgência, por exemplo, em caso de guerra, pandemia. Então não se presta para isso. Tá? Já começa errado. Então já é fraco juridicamente. Não se presta para esse fim. Então, já o primeiro erro. Segundo, ele diz no decreto que ele precisa discutir a necessidade urgente de regular o artigo 1º e 3º da Constituição. Inclusive, fala que ele passa a valer antes do nascimento da pessoa, que sempre existiu. É um absurdo que essa norma passe a existir antes do seu nascimento, tirando o direito sanguíneo sagrado, constituído e secular, que é outro absurdo. Vamos lá, se você quer realmente alterar a Constituição, governo italiano, não é dessa forma. Não é dessa forma. Principalmente que se trata de um direito fundamental, como já dissemos. É uma confissão do governo querer discutir, ao declarar no decreto que está querendo regulamentar o artigo 1º e 3º da Constituição, sendo que o artigo 1º e 3º da Constituição trata de direito fundamental, como saúde, educação, cultura, vida, direito à nacionalidade. Então isso não se regula por decreto. Então já tem falha pela natureza, pela matéria, e vamos falar dos motivos esdrúxulos que eles utilizaram. Pensando bem objetivo aqui. Eles falaram em falta de vínculo efetivo do Brasil com a Itália. Poupe-me, senhor ministro, não tem falta de vínculo efetivo, a gente tem muito vínculo efetivo com a Itália. A começar, nós temos o sangue italiano, os costumes italianos, a cultura italiana. O nosso Código Civil é praticamente uma cópia do Código Civil italiano, todo advogado sabe disso quando estuda direito, a jurisprudência. O nosso Tribunal de Justiça em São Paulo é uma réplica do Tribunal de Justiça em Roma. Um dos maiores clubes de futebol do Brasil, que é o Palestra Itália. Eu nem palmeirense sou, mas é a cultura italiana enraizada em nosso país. As milhares de pessoas na fila do consulado comprovando documentalmente que são descendentes italianos é uma outra prova gigantesca de vínculo. Vamos falar também dos milhares de soldados que foram enviados para a Itália na Segunda Guerra e que morreram pela Itália e estão lá enterrados até hoje. Pistoia tem um monumento aos pracinhas brasileiros. Pergunte para o italiano que mora lá se ele não é agradecido ao nosso trabalho. E é uma falácia falar que não há vínculo com o efetivo entre nós e a Itália. Isso é uma falácia, um absurdo. Tem o nosso jeito de falar, de comer, os costumes, as tradições. A Igreja Católica, a presença da Igreja Cristã em geral, nós temos a segunda maior população católica do mundo, por influência da Itália. O Papa é argentino, nascido, originário, descendente italiano, Bergoglio. Então, assim, é um absurdo. É outro absurdo, falta de efetivo vínculo, isso não cabe. Também falaram em fraudes. Não há fraude sem participação do governo italiano. Não tem fraude se você não corromper o vigile que vai verificar se a residência é correta. Não tem fraude se você
não tiver, por exemplo, Padova, que houve o maior escândalo de falsificação de documentos na Itália, o pároco italiano, a igreja italiana. Não tem como ele emitir uma certidão se o italiano não estiver envolvido. Então, assim, não tem fraude sem o governo estar envolvido. É impossível praticar-se uma fraude. Então, fraude é problema de polícia, é problema de fiscalização vossa. Nós não podemos pagar pelos maus assessores, que nem assessores são, que nem advogados são, que nem empresas constituídas não têm. Então, nós não vamos pagar pelos maus. Quer outra prova de vínculo e mau agradecimento? Brasil, Argentina, Uruguai, Venezuela, Estados Unidos e Austrália, os países que mais receberam os italianos, justamente quando os italianos passaram por crises severas, 1870 até a Segunda Guerra Mundial, fome, guerra, crise financeira. Ninguém veio aqui a turismo, passear para fazer shopping, igual o senhor falou. Veio aqui por necessidade, por fome, por querer uma vida melhor. Até contraditório daqui a alguns meses haver referendo na Itália para ver se baixa o tempo de 10 anos para 5 para um estrangeiro qualquer, árabe, asiático, africano, poder ser reconhecido como italiano, e nós que temos o sangue italiano não tem discussão nenhuma. Isso é um absurdo, é uma falácia. Outra mentira desse Conselho de Ministros. Além de tudo, é uma medida burra. Por quê? Porque prejudica a própria Itália. Agora que dobraram as taxas e que as comunes vão arrecadar, os consulados vão arrecadar milhões, e já arrecadam, vem me falar de taxas? Outro absurdo, vocês vão abrir mão de pesadas taxas, de bilhões de arrecadação? Eu não acredito que vocês sejam tão burros assim. Isso é uma outra falácia, uma outra desculpa furada para retirar nosso direito. Não tem nada a ver com isso. A Itália tem um dos maiores cadastros do mundo, que é o AIRE. Ela sabe onde está cada cidadão. Ela tem perfeitas condições de taxar cada um. E é justo que se cobre, porque uma cidadania não tem um preço. Mas negar a cidadania ao seu sangue, isso é criminoso. É criminoso, ministro. É lesa pátria. Você está prejudicando o seu próprio país ao negar o seu sangue e a facilitar para outras culturas. Tudo bem que o estrangeiro digno, que quer trabalhar e ter uma vida melhor, deve ser recebido. Mas negar isso ao próprio sangue é um crime, prejudica a própria Itália. Então a medida, além de ser ilegal, totalmente burra, porque perde receita. Quantas pessoas já não viram casa por €1? Casa por €1. A natalidade, uma das mais baixas da Europa, é da Itália. Vocês precisam de pelo menos 200 mil italianos residentes ou de população, de nascimentos por ano, para empatar. O seu índice de natalidade foi negativo ano passado. Então, assim, não se entende se essa medida é burra, é maldosa ou é as duas coisas. Mas, de qualquer forma, ela é racista, xenófoba, fascista, porque tenta dividir o italiano de primeira e segunda classe, é separatista, desagrega, ela é burra porque ela prejudica o próprio país, não tem sentido. Não é possível que vocês sejam tão burros de não perceber o que está acontecendo. Então, é uma medida burra, maldosa, e nós vamos continuar lutando pelos seus direitos, pelos direitos da comunidade italiana. E ninguém deve ficar parado, deve procurar o seu advogado, procurar o seu assessor, procurar uma empresa séria e ajuizar a ação, sim, reclamando desse direito. A e-mails, protestos, enfim, não fiquem parados. Protestem, vão atrás de seus direitos. Por fim, processos que estão em curso, a princípio não mudam, porque não são atingidos por esse decreto, é em tese, mas sempre poderá ser questionado por um iluminado. E os novos processos, pessoas que estavam em fila, pessoas que não procuram, pessoas que estavam preparando documentos, pessoas que estão na Itália, devem procurar a justiça, que é o único caminho que nos restou. Mas o único caminho que restou hoje é a via judicial. Não parem de lutar. Continue atrás do seu direito. É guerra contra esse maldito decreto ilegal, abusivo, racista, xenófobo. Ele é tanta nomenclatura que eu não poderia dizer aqui. É tudo de ruim. Para a própria Itália, inclusive. É uma vergonha esse decreto. Vamos à luta. Agora é guerra.